O comando da Polícia Militar de São Paulo classificou como legítima a ação que acabou com 9 mortos numa chácara no interior paulista. Isso aconteceu durante uma mega operação da Rota, a tropa de elite da PM paulista. Vamos falar com a Ana Paula Couto. Ana, segundo as primeiras informações que a gente tem, todos os mortos tinham antecedentes criminais, passagem pela polícia, né? Heloísa, tinha uma extensa ficha criminal. Uma denúncia anônima informou à Rota que no local os suspeitos estavam julgando um suposto estuprador. Era um tipo de tribunal do crime. Os peritos da Polícia Civil e a Corregedoria da PM passaram a madrugada na chácara e nas ruas ao redor. Eles queriam levantar informações para determinar como ocorreram os confrontos e as mortes. Por volta das 2 horas da manhã, o acesso pela rua foi liberado e nós conseguimos chegar bem próximo à chácara. O cenário era de guerra, marcas de tiros nas paredes, cápsulas deflagradas e sangue pelo chão. A polícia invadiu o local pelo muro do terreno vizinho. Segundo denúncia anônima, os criminosos se reuniriam na chácara para participar de um tribunal do crime. As informações davam conta da presença de um grande número de criminosos reunidos para o julgamento pelo Tribunal do Crime de um estupro de uma menina de 12 anos de idade. 8 homens que estavam nestes carros teriam percebido a aproximação dos policiais e tentaram fugir. 4 morreram baleados. Dentro da chácara foram mortos outros 4 homens que estariam participando do julgamento. O suposto estuprador seria o 9º morto. A família e a vítima teriam visto toda a ação. 40 homens da Rota participaram da operação. Segundo a polícia, 16 pessoas faziam parte da quadrilha. Os feridos foram trazidos para o hospital da cidade. Foram apreendidos 5 veículos roubados, uma metralhadora, 2 espingardas calibre 12, 7 pistolas automáticas, 4 revólveres, 20 quilos de maconha, uma granada e dinamite. Aqui no estúdio recebemos o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Martim de Almeida Sampaio. Muito bom dia, obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia e obrigado por ter convidado aqui para a gente poder dar alguns esclarecimentos, opinar um pouco sobre essa questão. Então, nós vimos na reportagem que o comando da PM acredita, se posiciona como se essa operação realmente fosse legítima. A OAB tem informações suficientes sobre essa ação para se posicionar se foi ou não legítima? Não, nós não temos ainda as informações suficientes para considerar se essa operação foi ou não legítima. Se ela foi ou não legítima, nós poderemos emitir esse juízo final se acompanharmos o processo. Nós pediremos hoje ainda o ingresso no procedimento da Corregedoria da DHPP para poder acompanhar. Se a operação, ao final, com os elementos que nós vamos ter, nos convencer que foi legítimo, nós viremos a público e confirmar. Realmente a polícia tinha razão, a operação foi legítima. Se houve desvio de conduta, excesso, também nós falaremos da mesma forma. A nossa intenção é colaborar no sentido desse episódio, que tem uma gravidade, são 9 mortos, afinal de contas, um tribunal do crime, uma garota que foi abusada sexualmente, e isso a opinião pública está mobilizada. Então nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo, queremos ter conhecimento e participar para elucidar essa questão. Martim, a OAB avalia o trabalho da Rota de que forma? A Rota aqui em São Paulo, para a população, é uma das corporações de polícia mais respeitadas. Vocês são da mesma opinião? A OAB é da mesma opinião sobre a Rota? Sem dúvida. A Rota é uma corporação respeitada pela população de São Paulo, presta relevante serviço no combate à criminalidade, tem excelentes profissionais. Entretanto, há alguns desvios e nós estamos de olho nesses desvios. Na verdade, a OAB se considera, entre aspas, amiga da Rota. E aos amigos nós dirigimos as críticas de forma fraternal e também os elogios. Naquilo que nós consideramos que a Rota age de forma correta, nós elogiamos publicamente, já fizemos diversas vezes. Aquilo que nós discordamos, achamos que há um abuso, um excesso, nós nos manifestamos nesse sentido. E gostaríamos que a polícia recebesse essas críticas dessa forma, de um amigo, de uma organização da sociedade civil que se preocupa e zela pelos direitos humanos. Martim, o fato de a população apoiar ações violentas da polícia contra bandidos é um reflexo da falta de confiança da população na justiça e no Estado? Sem dúvida. A justiça, uma das instituições que menos a população confia é a justiça, pela lentidão, porque ela não alcança todos os setores da sociedade, pelas sentenças que nós temos visto enquanto profissionais, que são verdadeiros absurdos, que estão aí todos os dias nos jornais, pela falta de transparência que o Poder Judiciário tem no seu relacionamento com a sociedade. Então, a população deixa de confiar nessa justiça e parte para soluções como essa. Lembrando, nós não podemos apoiar simplesmente
uma atitude, ainda que de extermínio de criminosos, que são seres humanos. Nós queremos, assim, fortalecer um instrumento da sociedade, que é o Poder Judiciário, com verbas, com melhores alocações, com rapidez, cobrar desse Poder Judiciário que julgue de forma rápida e efetiva aqueles criminosos e que aqueles que forem culpados sejam levados ao cárcere e cumpram a prisão. E nessa prisão não seja uma universidade do crime, onde uma pessoa entra, cometeu um simples delito, um furto, um roubo, e se torne um doutor, um PhD em sequestro, roubo a banco, homicídio, esse tipo de coisa. Nós queremos uma justiça célere, justa, e aqueles que forem condenados sejam recuperados e não transformados em verdadeiras bestas feras, o que a gente tem visto, infelizmente. Martim, muito bom dia. A polícia, numa avaliação inicial, acha que essa ação rigorosa se justificou pelo tipo de armamento, né, que esse suposto Tribunal do Crime tinha, que era um armamento pesado, foi encontrado no local. Esse argumento é válido, na sua opinião? Não, não é válido esse argumento. Nós não temos elementos ainda suficientes a dizer que aqueles marginais, supostos marginais criminosos, reagiram. O fato de possuir armamento não significa que a pessoa possuiu armamento e reagiu. Nós temos que ver que se não ocorreu execução, nós temos que ver qual foi a reação daqueles criminosos. Se efetivamente aqueles criminosos reagiram, a polícia exerceu o dever legal de proteger a própria corporação. Um policial não é obrigado a ir à rua e morrer em nome do bandido, de forma alguma. Eles têm, otorgado pela sociedade, a proteção, o exercício. A polícia tem um exercício da letalidade. Agora, o que nos preocupa é que esse exercício da letalidade está atingindo níveis muito altos. A polícia de São Paulo, no ano passado, matou mais que toda a polícia americana, 10 vezes mais. Isso é um dado significativo. Então, nós temos que nos posicionar e verificar. O fato de possuir armamento, muitas vezes nós vimos operações, eu não estou afirmando que tenha ocorrido agora, mas temos visto o chamado kit polícia. É um 38, é droga, isso, aquilo, que justifica a morte daquele cidadão, que muitas vezes nem passagem pela polícia tem. Nós temos que verificar o seguinte: qual foi essa operação, tem que ter transparência nessa apuração, e se houve execução ou não, e se a operação foi legítima. Se a operação for legítima, tenha certeza que vai ter o apoio, não só meu, como de toda a sociedade paulista. O que nós não podemos concordar, de forma alguma, é a eliminação física de qualquer cidadão, seja ele infrator ou não. Martim, as pessoas que foram mortas nessa ação compunham um tipo de tribunal do crime. Isso está sendo investigado. A OAB tem informações sobre esse tipo de prática por criminosos? Tem sim, e isso constata uma pergunta que você fez para mim lá atrás, quando você diz o seguinte: a confiança das pessoas no Poder Judiciário. A falta de confiança das pessoas no Poder Judiciário abre espaços em certos setores da sociedade. E o crime organizado ocupa. Então nós temos notícia assim, desses tribunais, eles existem, eles são comandados por pessoas, os moradores do bairro levam uma queixa, as pessoas próximas levam uma queixa, seja abuso, seja traição, seja mulher de preso que está com caso com outra, qualquer ocorrência dentro de uma, entre aspas, ética criminosa que quebra essa ética, é levada a esse tribunal. E esse tribunal julga, e às vezes com pena de morte. Isso é verdade, existe na periferia de São Paulo, em várias cidades aqui de São Paulo, é um fato concreto, e nós temos informações concretas sobre a ocorrência disso. Tá certo, muito obrigada, Martim. Conversamos com o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Martim de Almeida Sampaio. Mais uma vez, muito obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado.